Isso. Então, vamos lá, gente? Olha, então hoje nós vamos ter a bênção de aprender aqui com o Cione, né? Lembrando que, a hora que vocês quiserem falar, o Cione abre a palavra para cada um de nós, né? Isso, E e, vamos que vamos. Ô, Cione, a palavra é sua, viu, amigo? ó, gente boa, eu queria preparar melhor esse tema para vocês hoje, como normalmente eu faço essa preparação quando me pedem. Mas aqueles que estão mais em convívio comigo sabem que eu tive uma semana bastante perturbada, né? Com o problema da minha irmã, e hospital, e etc e tal. Então, eu não tive a oportunidade de preparar com todos os nomes e datas e tal, etc., como eu gostaria de fazer para vocês. Mas eu vou dar, assim, os aspectos principais. Quando se fala em materialização, fenômeno de materialização, qualquer espírita já pensa no caso Cat King. A Cat King, vou usar o termo que eles usam, viu? Um fantasma que aparecia, nós espíritas chamamos materialização. É a materialização de uma moça que aparecia graças à mediunidade de Florence Cook, na Inglaterra. E ela foi estudada pelo cientista físico-químico, todo mundo que estudou física e química conhece o nome dele, que é William Crookes. Ele é um grande estudioso, um grande cientista, tem trabalhos simplesmente maravilhosos, né? Então, quando ele soube da Cat King, ele fez as reuniões com elas 2 vezes por semana na casa dele. Com os seus familiares presentes, ele convidava os cientistas para ir à casa dele, e ali estava o pai, a mãe dela, os irmãos, o namorado. Nesse meio tempo, foram 3 anos de trabalho com a Florence Cook. Nesse meio termo, ela namorou, noivou e casou com um capitão, que eu não sei dizer para você o nome agora, tá? Mas a Florence Cook, ela é uma médium de efeitos físicos extraordinária, e normalmente não é 100% dos casos. Mas os médios de efeitos físicos, quando entram no transe, eles ficam inconscientes. Há alguns casos raros que ficam conscientes, né? Mas Florence Cook é desse caso tradicional, ela ficava inconsciente, e aí eles levavam para uma sala contígua, ela tinha uma sala comum, eles tinham uma saleta onde ela ficava inconsciente, onde ele amarrava a média e tal, etc., para ter certeza de que não era fraude. E foram 3 anos de experiência. E o espírito que se manifestava e que era o coordenador do trabalho é o John King. Então, John King disse a Florence, ao William Crookes: você vai ter todas as provas científicas que você quiser, mas você não faça nada sem a nossa orientação. Só faça aquilo que nós orientamos. Então, no começo, era aquela massa de ectoplasma, né? Uma coisa gasosa, assim, e depois floculada, que aparecia. Nos inícios das primeiras, era só uma máscara sem uma forma. Demorou um ano para aparecer a forma de uma jovem muito bonita, que é a Cat King. E a Cat King que se manifestou durante 3 anos, 2 vezes por semana. Então, ela se manifestava inteiramente, e assim que ela conseguiu se materializar mais com o correr do tempo, ela ia de encontro às pessoas, permitia que segurava na mão dela, abraçava, às vezes trazia flores, dava flores para o pessoal todo. E ela era muito jeitosa e muito sociável, ao contrário da médium, que era atarracada. Ela tinha um jeito totalmente diferente. A Florence Cook, médium, era baixinha, atarracadinha, tinha a pele toda cheia de sardas, e Cat King era uma moça alta, 10 a 12 centímetros mais alta, a diferença entre duas mulheres, hein? 10 a 12 centímetros mais alta que Florence Cook,
tinha a pele clara, perfeita e totalmente diferente, e a voz, porque ela passou a ter voz. A voz dela era totalmente diferente da voz de Florence Cook. E ela fazia algumas coisas interessantes. Ela tinha um cabelo comprido, ela cortava, pedia uma tesoura, cortava e dava de presente um pedaço para um pedaço para outro, um pedaço para outro. Tinha saia assim, aquela saia rodê, que ela juntava tudo, cortava um pedaço, dava para um, para outro, para outro, ela fazia assim, ficava a saia toda esburacada. O cabelo, ela fazia assim, voltava todo o cabelo normal, mesmo que ela tivesse cortado. A saia dela, toda esburacada, ela mexia com a saia voltava ao normal. Olha que beleza, hein? A gente não precisava mais gastar com cabeleireiro, com nada. Ela brincava muito com o pessoal. E uma coisa interessante, o pessoal já sabia, já levava envelope, tudo, punha dentro e tal, etc. Quando chegava em casa e ia ver, não tinha nada. Sumia tudo. Exceto, exceto o Crux. Ele tinha mechas do cabelo dela, que não desmanchava, e nem pedaço do pano. Aí perguntaram para o John King por que isso acontecia. Ele disse que era para não roubar muita energia do médium. É um ectoplasma que depois eles absorviam totalmente, né? Então, o caso dela é muito interessante, e a gente, para falar tudo sobre a Florence Cook, a gente ficaria só com ela, mas a gente quer ir bem mais para frente. Os que viram Florence Cook e descrever e tal, não tem dúvida nenhuma de que eram duas pessoas diferentes. Mas uma vez ele recebeu um cientista, entre aspas, que tinha certeza que era fraude de Florence Cook, né? Então, apesar de falar que não deveria fazer nada sem a ordem espiritual, quando Florence Cook, quando Cat King, melhor, Cat King estava totalmente materializada, ele levantou e abraçou. Falou, eu vou destruir esta fraude de qualquer jeito. Então, todos viram que que a Cat King, ela ficou muito desnorteada e ela desmanchou nos braços desse camarada. Neste dia, é um acidente que aconteceu muito interessante. Nesse dia, Florence Cook passou muito mal e passou a ter convulsão, a médium. Ela ficou na casa dos Crooks, junto com os pais e tal, etc., e 2 médios assistindo ela a noite inteira em convulsão, quase morreu. Quando eu li o livro, quem escreveu esse livro, fez um trabalho lindo, é o Wallace Leal Rodrigues, que era de Matão. Ele já faleceu há algumas décadas. Mas quando eu vi isso aí, eu achei muito estranho o que ele falou. Porque a gente já nasceu no meio espírita, e eu sempre ouvi isso no meio espírita, que não se pode tocar nem no médium, em transe, e nem na forma materializada, porque pode matar o médium. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso. Eu já ouvia isso, mas não, mas assim, com sinceridade, eu sempre achei que isso era um folclore do meio espírita. então, senhora, desculpa te interromper um pouquinho. Até eu quero aprender isso, porque então, mas eu fiquei muito curiosa. Eu falei assim, mas será que isso é real? E aí eu fui perguntar pelo doutor Hernani. O que ele fala? E no Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica, eu frequentava lá. Eu trabalhei muitos anos, estudei muitos anos com o doutor Hernani. Quando eu vi isso, eu perguntei para o doutor Hernani, isso é real? Ele falou assim, é. Eu falei, mas por quê? O que ele falou para mim, o que eu vou dizer para vocês? Ele vai dizer o seguinte, que o ectoplasma, ele é uma substância orgânica, sacada do corpo do médium. E é uma substância orgânica indiferenciada, capaz de se transformar em qualquer outra substância, presta atenção. Então, quando o espírito de Cat King entrou em contato com essa substância, ela formou o corpo da médium em todos os detalhes, inclusive com a proteína da médium, a proteína do espírito.
Então, para voltar ao corpo do médium, ela tem que voltar à condição de indiferenciada para ser absorvida pelo corpo do médium. Como a coisa foi repentina, não foi possível que ela voltasse totalmente indiferenciada. Então, parte de proteínas do fantasma, usar um termo deles, do fantasma da Cat King veio para o corpo da médium como proteína estranha. E isso causa uma reação alérgica violenta, pode levar a reação anafilática e morte. Então, só para vocês terem ideia da importância deste trabalho, desse estudo e dessa substância. Pensando nisso, o ectoplasma ele tem uma ação plasmatizante superior às células-tronco. Então, veja a importância do estudo. Então, agora eu vou usar outra coisa, que eu não sei se a gente vai ter tempo Ô, suficiente. senhora, eu posso te interromper só um pouquinho? Claro, Então, no caso, por exemplo, o médio comum, o médio arroz com feijão, né? Que recebe o espírito da comunicação. Porque sempre no COEM a gente orienta, não toca no médium, a gente fala para os aprendizes, a Verinha ela deve confirmar isso. Mas aconteceu esse ano, Alcione, que começou a participar conosco, né? Esse ano nós já estamos, o ano passado e esse ano. Entrou uma moça, ela é muito espontânea e tal, para falar, até para vocês saberem. Você estava lá no dia da Mayra, uma que foi a última, que falou assim, quem está atrás do Rodrigo aqui? E ela levantou e fez aqueles... lembro. Eu lembro. E até eu comprovo, viu, a veracidade daquela manifestação, porque ela contou N vezes para mim aquela história, do jeitinho que depois a médium Mayra falou. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, essa moça é muito intensa, ela é muito espontânea, e tem uma mediunidade bem assintosa, né? E quando nós começamos os primeiros treinamentos mediúnicos, eu lembro que um dia eu que estava com ela, gente, mas ela me segurou, ela me segurava, quer dizer, na realidade era isso. E eu falava, o que eu faço? Pensava, eu mesmo recomendo para não tocar, mas ela que está me segurando. Depois que terminou, eu expliquei para ela. Hoje, por exemplo, ontem nós tivemos reunião, ela já está pianinha, né? Mas então é isso que eu quero perguntar para você. Então, realmente isso procede, a gente deve dar essa orientação? Marleninha, até onde a gente estudou, isso é característico de médios de efeitos físicos, não de efeitos inteligentes. Os efeitos inteligentes não têm essa característica, assim, pelo menos tão marcante. Tá? Bom, então isso aí o Cat King. Vou contar um outro caso estudado por Charles Richer. Charles Richer, ele é um professor de medicina, viveu no fim do século XIX até mais ou menos 20, 25 do século passado, né? Professor de medicina e ganhou o prêmio Nobel de medicina. Então, não é qualquer cientista, não. Ele estudou esses assuntos profundamente. Ele é o chamado pai da metapsíquica, esse termo é dele. Ele tem um tratado sobre esse assunto. Traté de metapsíquica, tratado de metapsíquica. Estudou médios extraordinários, Marthe Berot ou Eva Carrière. Através dessa média que ele amarrava de tudo quanto é jeito e tal, etc., para não haver fraude, a gente não vai entrar em detalhes porque não é esse o nosso objetivo, mas ele obtinha, dentre os vários, entre aspas, fantasmas, o fantasma de Bien-Bois. O Bien-Bois era um homem agigantado, tinha quase 2 metros de altura, ele é enorme. E a Eva Carrière era uma menina, era bem franzina, bem pequenininha e tal, etc., médium, né? Então, esse Bien-Bois, ele como cientista e como fisiologista, ele queria uma prova de que aquele fantasma ele tinha um comportamento como ser humano mesmo.
Que ele falava, ele dava a mão, ele falava, ele tinha esse comportamento. Mas será que fisiologicamente ele também tinha as características de um ser humano? Então ele bolou a seguinte experiência. Ele pegou uma água e botou bário. Isso chama água de barita. Você não vê que o bário é transparente. Mas se você tiver um canudinho e soprar, nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. O gás carbônico, que é o CO2, em contato com o bário, ele reage e forma o carbonato de bário. E o carbonato de bário não é transparente, ele vai precipitar. Fica todo turvado e vai precipitar. Então ele fez isso, ele pediu para o fantasma, o Bienbois, soprar no canudinho numa água de barito. E a água turvou toda. Então ele tinha uma respiração conforme o ser humano mesmo. No caso, por exemplo, de Cat King e de Florence Cook, o Crookes fez várias experiências. Vou contar uma para vocês. Um dia a Florence Cook foi lá trabalhar, mas ela estava muito gripada. Então ela estava gripada, ele foi ver o pulmão dela, estava tudo encatarrado. Aí, quando surgiu o fantasma da Cat King, da materialização, ele foi ver o pulmão da Cat King, que estava perfeitamente limpo. A circulação e a pressão da Cat King e de Florence Cook era totalmente diferente. Eram duas pessoas completamente diferentes. Seu comportamento, a sua voz, a sua característica física era totalmente diferente. Agora eu vou contar para vocês um caso brasileiro. Muitos de vocês conheceram o Newton Boechat, que quase todo ano ele vinha aqui. Então, o Newton Boechat, ele tinha uma memória simplesmente paranormal. Ele falava, falava a Bíblia, contava as histórias de tudo que ele lia, ele falava onde estava, não, ele não errava uma palavra, era fotográfica a memória dele. Então, as coisas que ele falava eram muito fidedignas. Ele teve a oportunidade de ir a várias sessões do Peixotinho, que morava em Niterói na época. E o Peixotinho foi um grande médium de efeitos físicos. Então, quando ele em transe mediúnico, o Peixotinho, chegava a materializar, através do seu ectoplasma, 3 a 4 espíritos, inclusive a Sheila. E ele contava como a Sheila, os trejeitos da Sheila e tal, etc., do trabalho de Peixotinho. Mas um dia aconteceu um fenômeno, um acidente. A sessão era numa casa velha, onde tinha aquelas janelas enormes, compridas, né? E era um dia de muita chuva e tal, etc., muito vento, e uma lâmina daquela janela abriu e fez muito barulho. E o barulho acordou o médium, que estava em transe profundo. Antes disso, deixa eu contar uma coisa para vocês. A emissão do ectoplasma dele era tanto que alguns médios, eu vou contar outro caso de uma outra médium assim, e ele, inclusive, desmaterializava parte do seu corpo físico. Preste atenção. Parte do seu corpo físico desmaterializava. Então, quando o Peixotinho acordou daquele transe profundo com barulho, ele estava sem as pernas. E ele ficou assustadíssimo. Ele gritava, falava, foi um fuá para o coordenador da sessão, isso o Newton presente, ele contando essa história. O coordenador da pressão fechar a janela e pedir para todo mundo entrar em prece para ele novamente dormir, ele entrar em transe outra vez. Então, ele entrou em transe outra vez, os fantasmas desapareceram e tal, etc., e aí a sessão terminou. O mais importante é o que o Peixotinho contou na semana seguinte. Ele voltou. Ainda bem que ele tinha muita responsabilidade, porque se eu fosse ele, eu nunca mais ia voltar nessa sessão, mas ele voltou.
Ele voltou e contou uma história muito interessante. Talvez aquele dia, e o plano espiritual sabe trabalhar muito essas coisas, ele tinha desmaterializado mais do que o habitual para fornecer o ectoplasma, né? Então, quando ele disse que chegou em casa, ele estava muito abalado com tudo que ele passou. Ele tirou a roupa para botar o pijama e notou que ele tinha a cicatriz que ele tinha na perna, que era fruto de uma traquinagem de infância dele, tinha desaparecido. Preste atenção. Quando o ectoplasma voltou, ele vai formar o corpo do médio conforme a ação organizadora do perispírito. Que a ação organizadora do perispírito está no perispírito. E no perispírito não tinha aquela cicatriz. Então, formou o corpo dele, as pernas e tal, etc., sem a cicatriz. Então, daí vocês já vão observando a importância de se estudar o ectoplasma, né? Vou contar um outro caso desse tipo, que é a Ana Prado, do Pará. Tem livros sobre a Ana Prado, as materializações que se conseguiam dela. Que as materializações é assim, 5 minutos, 15 minutos, às vezes ela não é inteira, é só uma parte, não tem os pés, parece que é um fantasma que vai deslizando, né? Dentro da reunião e tal, etc. Mas a Ana Prado também era uma médium potentíssima. 3, 4 médiums, 3, 4 espíritos se materializavam. E, às vezes, uma médium, como é o caso da Raquel, que era filha, que tinha falecido, a filha de um que foi vice-presidente da Federação Espírita. Na época era no Rio de Janeiro. Então, eles foram lá na Prado para ver se a Raquel se manifestava. E manifestou. E a Raquel se manifestou. Mas o mais impressionante é a durabilidade. Olha a barbaridade ectoplasma que essa mulher desenvolvia. Dos seus fantasmas. A Raquel chegou a ficar 2 horas materializada. Isso é um feito imenso, um feito muito grande, né? E o ectoplasma foi muito estudado por cientistas, principalmente na Europa. Vários tiveram grandes médios e estudaram o ectoplasma. Normalmente, não é uma coisa muito agradável de ver, viu? O médium entra assim, sai pela boca, assim, parece uma gosma que sai pela boca, em geral, pela ponta dos dedos, pelos poros, pela boca, pelos orifícios, pelos ouvidos, pelo nariz. Normalmente é por aí. Então, uma médium, Stanislaw P., ela emitia tanto ectoplasma que chegou a ser pesada. Ela chegou a perder 22 quilos com a emissão do ectoplasma. E quando ele foi absorvido, ele não era absorvido, era absorvido de borbotões. Então, aparecia aquelas bolhas que apareciam no corpo dela, depois aquilo se ajeitava direitinho, aquele ectoplasma. São curiosidades que eu estou trazendo para vocês, para vocês sentirem o que é o estudo, a importância desse estudo. Vou só dar para vocês a importância desse estudo. Esse ectoplasma, gente, eu particularmente não tenho dúvida nenhuma. Ele vai ser muito bem estudado pela medicina. A medicina no futuro, eu tenho certeza disso. Ela vai ter bancos de ectoplasma, como hoje ela tem bancos de olhos, bancos de ossos, bancos de pele, né? Ela vai ter bancos de ectoplasma. Então, imagine você, por exemplo, um grande acidentado, que ele vai todo arrebentado com a perna e tal, etc. E tal, ele vai para o hospital do futuro. Então, a medicina do futuro
vai levar esse indivíduo ao coma, isso a medicina já faz, com drogas, já leva, e vai aprender como absorver aquele macerado de tecido em forma de ectoplasma. Vai trazer o ectoplasma, se faltar, ela tem também o ectoplasma do seu banco, e vai aprender a usar os moldes perispirituais para refazer aquele problema. Então, veja a importância, gente. A importância do espiritismo para o futuro da humanidade. Nós vamos começando a entender que é muito, muito importante esse estudo para o futuro. Eunice, você queria falar alguma coisa, minha fofa? Então, Alcione, por exemplo, aí se a doença está só no corpo, aí no perispírito não está, ele vai se recuperar muito mais rápido, não é assim também? Quase que automático. Lembra da quietinha? Porque aí é quase que automático. Nossa, que já pensou que é uma coisa que arrepia. É verdade. É impressionante. Arrepia quando você vê esses estudos. Nós estudamos em especial. Né? Eu não tinha pensado nisso. Eu, particularmente, eu não tenho dúvida de que a medicina do futuro vai fazer isso. Eu não tenho dúvida disso. Né? Então, isso é só para vocês terem uma ideia da importância de se estudar essa substância. Né? Então, eu trouxe para vocês, como curiosidade, esse aqui é um livro do Dr. Hernani, Espírito, Perispírito e Alma. No capítulo que ele vai falar sobre ectoplasmia, ele vai descrever um caso muito interessante da Eva Carrière, que foi tão estudado pelo Charles Richer. Mas aqui não é o Charles Richer, não. Né? Então, essa moça, ela é uma jornalista. E ela foi convidada para assistir uma sessão com a médium Eva Carrière. Eu vou pedir permissão para vocês, eu vou ler no original. Vocês permitem? Eu vou ler no original. Então, olha lá. O doutor Hernani escrevendo. Completando essas informações sobre as propriedades gerais da substância ectoplásmica, vamos transcrever o relatório que Felicia Scarchett publicou no periódico Light em 1921, ali nas páginas 809 e 810, concernente a uma sessão com a média Eva Carrière, que eu acabei de falar para vocês, e transcrito por Sérgio Vale, página 286, da obra Silva Melo e os seus mistérios. Esse aqui é um escritor espírita brasileiro. Aí olha a moça Felícia comentando. Ainda estávamos conversando, ela está ali na sala da Madame Bisson, que foi uma das pesquisadoras. Ainda estava, quando de repente vimos aparecer no assoalho abundante massa de substância, cerca de 18 polegadas de distância à esquerda da cadeira da média. A média está lá sentada. Aí entra uma substância, ela vai descrever essa substância, 18 polegadas, cada polegada é 2,5 centímetros, mais ou menos. Então, dá uns 40 centímetros da média. Substância era essa de alvura luminosa. De mim para mim, pensei, como se pode produzir semelhante coisa? Quem sabe se essa substância está ligada à médium? E o controle da médium logo respondeu à minha pergunta mental, dizendo: não há ligação quaisquer. Pode passar a mão entre a substância e o corpo da médium, assim eu fiz sem inconveniente. Depois coloquei um lenço branco, porque era tão alvo aquilo, ela falou assim, mas que brancura é essa? Perfeitamente limpo ao lado da substância, a fim de lhe avaliar a alvura, e verifiquei que o lenço me parecia antes cinzento. Então, claro, comparado à substância misteriosa. Coloquei-me à afeição de poder tocar a substância sem ser vista. Falei assim, eu vou fazer. Ela ia fazer uma traquinagem.
Mas quando estava a pique de o fazer, todo o corpo do médium se contorceu em convulsivo espasmo e o controle exclamou: não me toque, não me toque, porque me mataria. Agora que nós vimos o caso da Cat King, nós já estamos entendendo. Tá. Arrependida da tentativa inconsiderada, humildemente procurei desculpar-me. Todavia, mais tarde, espontaneamente, me autorizaram esse toque. E, assim, constatei que essa substância oferece certa resistência ao tato, comparável à clara de ovo. Clara de ovo. E quanto à sua temperatura, pareceu-me um pouco inferior à do ambiente em que nos encontrávamos. Seria interessante pesar essa substância. Ela não queria mais coisa, ela queria pesar. Disse eu à senhora Bisson, é na casa da senhora Bisson. Mas compreendo, ao mesmo tempo, que se nos torna impossível fazê-lo, de vez que o seu manuseio pode prejudicar o médium. Sorriu-me a senhora Bisson e dirigiu-se à filha. Pediu-lhe fosse à cozinha buscar uma balança. Estudo na casa da pessoa. Nesse íntere, a mágica substância alongou-se. Olha a descrição. Tomou uma forma de um réptil, de onde concluo houvesse compreendido o que dela pretendíamos. Chegada à balança, foi-me dado apresentar uma das mais fortes emoções de minha vida. É que a substância, qual serpente que se levantasse sobre a cauda, viera colocar-se num dos pratos da balança. É aquela balancinha que tem 2 pratos. Põe um e no outro você põe os pesos para ver quanto que pesa. Né? Colocar um dos pratos que estava sobre o pedestal, na altura de 10 polegadas do assoalho, em torno de 25 centímetros do assoalho. E ali permaneceu todo o tempo necessário à verificação de seu peso, por mim julgado belíssimo em relação ao volume. Ou melhor, levíssimo em relação ao volume. Serpeando depois para trás, deixou o prato e baixou ao assoalho para retornar ao primitivo aspecto informe. Enquanto eu observava, sumiu-se. Não se retraiu, não se dissolveu, simplesmente desapareceu. Olha que caso impressionante. E uma das características dessa substância, ela é altamente dócil à ação inteligente do pensamento. E essa ação inteligente do pensamento, que responde ao pensamento, é característica da matéria espiritual, não é física. Tanto que Kardec diz que o pensamento é, para a substância espiritual, o que a mão é para os nossos objetos físicos. Para eu levar uma cadeira de um lugar para outro, eu preciso pegar as mãos, etc. Se fosse no plano espiritual, eu simplesmente quero levar, e a matéria vai. Então, essa característica que ela descreveu, do ectoplasma, é uma característica espiritual, não é física. E São Luís já disse a nós que essa matéria, que o Erasto vai falar lá no Livro dos Médiuns, que ela tem uma característica de perispiritual e física ao mesmo tempo. E o Erasto vai chamar essa substância de substância perispirítica ou substância animal. Esse é o termo de Kardec. Ectoplasma é o nome dado pelo Charles Richer, porque ele sentiu que era sacado do médium e que ela tem uma característica como o citoplasma da célula, que são as unidades de todo o organismo. Então, cada célula tem um núcleo e um citoplasma em torno. Então, ela tem uma característica do citoplasma, que é um plasma que lembra o protoplasma que surgiu no planeta para dar origem à vida. Então, essa substância parece estar aí.
Outra característica dessa substância é que a que eu falei, que ele é altamente dócil à ação inteligente. Então, do pensamento do médium e, às vezes, dos circunstantes, surgem coisas fantasmagóricas, não são espíritos, não. São coisas fantasmagóricas, pedaços de mão, pedaços de dedo e tal, etc. Dessa substância pode surgir. São as chamadas ideoplastias, né? Elas são ideias, são formadas, quase sempre da mente do médium, mas só pode ser da mente do espírito, que pode formar ideoplastias bonitas, em formas de flores e tal, etc., ou coisas feias também, né? Dependendo do pensamento do médium, né? Então, aquilo que nós estudamos, principalmente André Luiz fala muito em formas pensamentos, essas formas pensamentos, se tiver ectoplasma, não pode ser plasmada. E pode ser detectada pelos nossos sentidos físicos, como aconteceu. Então, dentro dos laboratórios dessa época, que tinham tantos médios de efeitos físicos, muitas vezes surgiam mãos. Mãos, e é interessante que daquele fluido surgiam mãos, aqui é mão e aqui é como se fosse uma fumaça, como se fosse uma nuvem. E às vezes essas mãos tocavam acordeão, tocavam isso, mexiam e tal, etc. Uma dessas sessões é interessante, que surgia mãos de todos os tipos. O que eles faziam? Eles punham parafina quente ou argila para que essas mãos fossem modeladas. Então, punha nas argilas moles, depois ela se materializava e ficava um molde. Ou então em parafina fervente. Então, não pode ser fraude, porque nenhum de nós ia botar a mão na parafina fervente e ia ficar com a mão depois, ia desaparecer completamente. Esses moldes têm até hoje nos museus das metapsíquicas. Mas uma das reuniões, eu não vou saber dizer para vocês nome e sobrenome, mas eu me lembro que surgia mãos de todos os tipos, as mãos enormes, mãos mais masculinas, mãos mais femininas, mãos de criança. Mas uma vez, numa reunião dessas, surgiu a mão de uma criança que tinha o dedinho pregado. Quando foi mostrado para a assistência, uma senhora passou a chorar, porque reconheceu naquele molde o mão de um filho seu que tinha desencarnado e que tinha aquele problema. Então, eu não pude estudar assim com muito empenho, por tudo que eu vivi essa semana e estou vivendo ainda, mas trouxe para vocês algumas coisas do que os cientistas estudaram e vêm estudando, dos moldes que eles vêm estudando. Essa substância, eu falei assim, mas essa substância não foi analisada? Foi. Nós vimos aqui, foi pesada, foi analisada, quais as características, né? Ela pode ser desde gasosa a flocular, pode formar qualquer coisa chamadas ideoplastias ou psicoplastias, e pode, se tiver um campo organizador de um espírito, ela pode organizar-se, formando e materializando o espírito, como Benoit, como Cat King e outros espíritos, né? Tá? Pode formar-se. Então, ela tem todas essas características. Ela pode ser sutil, ela pode ser como se fosse uma teia de aranha, pode ser gasosa, pode ser invisível, pode ser visível, pode ter uma consistência, pode ser pesada, pode ter todos os tipos de colorações, né? E tem um cheiro, presta atenção, o cheiro específico, que lembra ozônio. O ozônio é o oxigênio que nós respiramos, são 2 átomos de oxigênio, por isso que a gente chama O2. Eles se formam oxigênio, que é aquele que nós respiramos. Mas existe também a possibilidade de formar uma molécula de oxigênio, não de 2, mas de 3. Esse é o ozônio. E o ozônio ele tem um cheiro específico, que eu vou falar para vocês agora mesmo, e tem uma característica fundamental, ele é bactericida.
Tanto que eu não tenho visto isso mais em velório. Mas até há pouco tempo, você ia a velório e tinha uma máquina chamando uma fumacinha assim, ó, tem um cheiro específico. Aquilo é ozônio. Colocava no meio ambiente para bactérias do indivíduo que está morto e tal, etc., ou que foi com uma infecção e tal, etc., para não infectar as pessoas que vão ali visitar. Né? Então, aquele ozônio, aquele cheiro que você sentiu em velório, que é do ozônio, é descrito por esse pessoal como cheiro do ectoplasma. Então, isso eu estou falando para vocês que é muito interessante, quando nós fomos estudar a descrição de André Luiz. Porque vocês já viram o seguinte, o São Luís fala, é uma substância que tem matéria espiritual e matéria física. Então, para nós compreendermos isso, nós temos que ter, é um fenômeno que acontece nas fronteiras dos dois mundos, espiritual e físico. Aqui nós estudamos, como os cientistas têm estudado, e quando voltar outra vez, vai estudar mais profundamente. Mas nós precisamos entender o que acontece do plano espiritual. E isso só poderia vir para nós através da revelação. E essa revelação é descrita em detalhes nos livros de André Luiz. Então, é muito importante para a gente fazer esse aqui, para a gente ter uma ideia do que é isso. Para que cientistas do futuro possam emitir hipóteses para levar isso em laboratório e trabalhar. E isso vai revolucionar não só toda a cultura humana, mas principalmente a medicina. Então, isso, gente, foi do que eu lembrei, eu não trouxe muito detalhes para vocês, mas também para dizer que essa substância foi pega e ela foi estudada. Ela foi dada, a mesma substância, uma parte para um laboratório, outro laboratório, em outro país e tal, etc. E ela veio o resultado assim. Ela é substância orgânica, ali encontraram células, a maior parte dessas células não tem núcleo, aminoácidos, albumina, enfim, características de substância orgânica. Mas isso, nos idos do fim do século XIX e começo do século XX, deixa muito a desejar. Então, a verdade é que até este momento a gente não tem assim muito conhecimento do que é realmente essa substância. A gente sabe que ela tem características inusitadas e que ela pode se transformar em qualquer tecido. Aí a Eunice falou assim, quer dizer, se aquele exemplo que eu dei, um grande queimado, ou uma pessoa que foi acidentada e está toda macerada, então você pode levar ao hospital, nessa medicina do futuro, né? Pode levá-la ao hospital, levá-la em coma, fazer com que isso, os médicos do futuro vão aprender a transformar essa substância em ectoplasma, depois trabalhar com ela voltar, usar os moldes do perispírito para refazer aquilo. Né? E isso, preste atenção, se não for karmático. Porque se for um problema karmático, a lesão está no perispírito. Então, esse processo, aí é uma outra medicina que a gente não pode nem sonhar por enquanto. É do plano espiritual. E a terapêutica é a reencarnação para refazer o perispírito. Tá? Então, eu trouxe para vocês como curiosidade, e deixar vocês para perguntas, se eu puder responder, e eu evitei de falar ainda das informações que nós temos da espiritualidade, através de André Luiz, porque ela é muito extensa, ela é muito bonita, se a gente tiver uma outra oportunidade, aí a gente traz tudo para vocês. Elas estão principalmente nos livros Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade e mecanismos da luz. Não, mecanismo da mediunidade. Alcione. Fala numa outra oportunidade, se for possível.
substância, né, que no futuro vai ser armazenada. Mas aí, porque o médium, o espírito ofereceu, o médium ofereceu esse ectoplasma. Aí como que vai armazenar? Assim, ele ofereceu e guarda? Como que sucede isso? Se o médium não vai estar presente? Ela vai ser colhida? Então, é muito importante os dados oferecidos por André Luiz. Né? Porque nós estamos vendo aqui os médiums de efeitos físicos, isso aí é em profusão. Mas André Luiz vai falar e o doutor Hernani vai falar, todos nós produzimos ectoplasma. Menos ou mais. Então, esse ectoplasma é o que se chama ectoplasma gasoso. E alguns médios veem, falei, quando você estava dando passo, eu vi uma fumacinha saindo da sua boca, do seu nariz, das suas mãos. Alguns médios descrevem isso. Né? E essa substância produzida, ela tem uma característica de produzir curas. Agora que nós estamos estudando isso, ela se transforma em qualquer tecido. Ela modifica qualquer tecido, ela transforma qualquer tecido. Então, se nós estudarmos isso e entendermos como funciona, nós podemos trabalhar com os nossos médios para que eles exteriorizem ectoplasma, abrindo a boca, a mão, entendendo isso e levando esse ectoplasma para o paciente, aqui, ali ou acolá, para as suas curas. Então, oferecer o ectoplasma sem a preocupação de materializar ninguém. Com essa preocupação. Nem pode, nem tem. A maioria dos médios, que somos todos nós, nem tem ectoplasma para isso. Entendi, agora sim. Mas você pode usar, e a gente fazia isso nos nossos centros. Nós trabalhávamos com fluidoterapia e ensinava, dava essas aulas para o pessoal e ensinava o pessoal a produzir. Para levar, através dos centros de força, trabalhar esse, aquele ou aquele ponto do paciente. Isso pode até alguma coisa ter relacionado com esse trabalho que o Mário está fazendo. Magnetização. Não o doutor Hernani fala uma coisa, quando aqui ele fala de a composição do ectoplasma, com ácido hialurônico e tal, etc. Essa composição talvez esteja nos dutos, nos meridianos de acupuntura. Porque o trabalho de um Kim Bong-han, é um acupunturista coreano, da Coreia do Norte, ele trabalhou nos pontos de acupuntura, são trabalhos belíssimos, com fósforo radiativo. E o fósforo radiativo foi desenhando os meridianos de acupuntura. Interessante. Além de desenhar os meridianos de acupuntura, em alguns pontos, ele fixava mais esse fósforo radiativo, depois continuava. Esses pontos onde ele fixava mais são os pontos de acupuntura. É muita coisa bonita, gente. Então, extrair daí desses meridianos, agora ali, o material. E o material que ele extraiu, segundo o doutor Hernani, muito possivelmente é muito parecido com o ectoplasma. Olha, então... Olha, gente, é de uma beleza absurda o estudo. E aí você vai vendo a importância da informação do plano espiritual para que os cientistas possam ter isso e formar hipóteses. Porque para levar isso para o laboratório, gente, como é que a ciência trabalha? Ela produz hipóteses. Deve ser assim. Aí ele vai testar. Se aquela hipótese ela realmente for real, ela passa a ser uma verdade científica, é uma verdade daquele momento. Se outras coisas que aquela hipótese, aquela teoria não explica, ela precisa ser mudada por uma teoria mais abrangente, que explique tudo que é anterior a explicar, mas que explica também esses fatos novos que ela não consegue explicar, forma outra hipótese. Dá licença um pouquinho. Eu li o livro dos fluidos,
Fala muito no ectoplasma e no nesse, como é que fala, acupuntura também. Fala demais disso daí, mas como eu não entendo, eu fiquei neutra, sabe? Vocês sabem, igual você está explicando, né? Na verdade, não é que a gente entenda, não, viu? É que a gente vem estudando, então são informações que vão se somando para a gente. Mas só o que nós já temos, já dá para perceber, fazer um estudo de futurologia, assim, muito mambembe, mas já dá para perceber aonde o Espiritismo vai levar a humanidade. Para onde? Né? Então, nós vamos vendo, vai ser um outro parâmetro para a humanidade. Né? Então, é isso, gente. O que eu tinha para dizer para vocês, sem assim ter oportunidade de estudar e dar mais detalhes, assim, só para vocês sentirem a beleza do estudo e a beleza do trabalho do Dr. Hernani, porque ele vai emitir uma hipótese de trabalho para levar para o laboratório. E você continua ainda? Isso, ele vai fazer isso, ele vai pegar, ele foi um grande parapsicólogo. Então, ele estudou tudo sobre isso aí. Foi um grande pesquisador e espírita. E ele estudou tudo de André Luiz. Trouxe tudo isto e as informações e tal, etc. E dessas informações ele emitiu uma teoria passível de ser estudada em laboratório. É a beleza do trabalho dele. E você continua nesse grupo estudando, Alcione? É? Você continua nesse grupo estudando ainda? O doutor Hernani já faleceu, ele faleceu em 2003. Mas o grupo continua. Daquele grupo original, agora em março faleceu a secretária dele, a Suzuko. Só tem mais dois, só tem o Ney Preto Pérez e eu, daquele grupo original ali. Né? Eu estudei anos com o doutor Hernani e trabalhei com ele. E a teoria dele, a gente teve a oportunidade de levar para a Associação Médico Espírita de São Paulo. Nós levamos essa teoria junto com a doutora Marlene Nobre. Né? E lá no centro onde eu frequentava, nós demos essa teoria por 6 vezes. Então, no total, a gente trabalhou 10 anos com essa teoria. É de uma beleza incrível. O doutor Hernani levou isso para o laboratório. Os últimos 11 anos dele, ele morou em Bauru. E lá ele teve a oportunidade de trabalhar com biólogos e tal, etc. Ele levou isso para o laboratório. E os primeiros resultados são altamente positivos para confirmar a teoria. Mas a verdade é que ainda é muito incipiente. Mas já dá ideia de como as coisas devem evoluir. É isso. Fala assim. Se vocês tiverem um interesse, uma outra oportunidade, a gente traz o que o Espiritismo fala a respeito do ectoplasma e das ectoplasmias. Uai, Alcione, quem sabe, se não for difícil para você já traz a semana que vem, né? Nossa, eu vou te deixar caído aqui. Eu trago as coisas de André Luiz e tal, etc. Isso. Eu achei muito interessante. Para mim, teve muita novidade. Foi muito... É belíssimo o estudo. Muito bonito. Muito bonito. É muito bonito mesmo. E a gente acaba ficando na ignorância, né? O pessoal acha que é só assim, ele só veio para mostrar que o espírito existe. Mas deu para perceber que é muito mais que isso? Isso foi uma primeira coisa, né? Mas é muito mais do que isso. Esses fenômenos, eles estão revelando leis que vão mudar a mentalidade da humanidade. Eu acredito também nisso. Eu sou leiga nesse assunto, mas eu acredito que a medicina do futuro vai trabalhar com o perispírito. E para trabalhar com o perispírito, ele vai ter que trabalhar com o ectoplasma e trabalhar com tudo. E vai trabalhar. E vai conseguir. Mas para ela fazer isso, o perispírito tem que ser detectado em laboratório. Então, aí a gente vai vendo devagarzinho a importância do trabalho de André Luiz. Verdade. O André Luiz, gente, é o Carlos Chagas.
Chagas é um dos verdade. maiores cientistas brasileiros. O trabalho dele foi a doença de Chagas, foi ele que descobriu tudo. Foi tão importante, tão bonito, que na sua época ele foi cogitado para Prêmio Nobel de Medicina. Então não é qualquer um. Não é fraco, não, né, Alcione? Não é fraco, não. Não é fraco. A obra dele Médium, o médium é assim, é cristalino, o médium Chico Xavier. Só para curiosidade de vocês, já está por 3 minutos, o Chico nasceu em 2010, não foi? Em 1910. 1910. Ele faleceu em 2002, com Isso. 92 anos. O doutor Hernani nasceu em 13, 3 anos depois, e faleceu em 2003. Eles trabalharam o tempo todo juntos. Tudo que André Luiz fez, eles precisavam de um cientista aqui, que fosse aberto, e trabalharam juntos o tempo todo. Ao mesmo tempo que ele dava as informações, eles precisavam de um cientista para aglutinar isso tudo e trabalhar com isso. Então é muito bonito isso a gente ver. Sem oba-oba. Ele traz um trabalho assim, de fôlego, né, Alcione? Por exemplo, Evolução em Dois Mundos. Gente, eu pego aquele livro, eu não dou conta. Agora eu comecei até a seguir um grande estudioso também, até te falei, né, Alcione? Chamou Tarsilo Rangel. Ele é de São Carlos. Ele é físico, não sei mais o quê. É uma pessoa muito simples, mas muito competente. E ele explica. Então, tem coisa que eu ainda entendo, tem coisa que eu ainda não entendo. Aí, às vezes, as pessoas fazem esse comentário, ele fala, calma, a gente vai entendendo devagar. Eu vi agora uma palestra do Décio e D'Alessio, como é que chama? Décio... Iandoli. Iandoli, né? Iandoli Júnior. Então, ele falou sobre André Luiz, sobre coisas que André Luiz, há 70 anos atrás, falava, e falou assim, pô, mas isso aí a ciência não sei o quê, a ciência comprovou depois. Não quer dizer que vai comprovar tudo, não. Se descobriu que alguma coisa não está errado, que não está correto, aí nós vamos seguir o nosso mestre primeiro, o Allan Kardec. Se a ciência comprovar que alguma coisa não está certo dentro dos postulados espíritas, o espiritismo muda aquilo e acompanha a ciência. Porque ele não tem a característica científica. Então, ele tem que comparar a ciência o tempo todo. Gente boa, obrigada pela oportunidade, viu? Nós que agradecemos profundamente, né, meninos? Acho que todo mundo... Olha lá, a dona Aurora está batendo palma, a Verinha também. Todo mundo. É muito bonito, né? Aí, se for tivermos a oportunidade, semana que vem eu trago a parte espiritual. Então, você traz a semana que vem, que nós vamos fechar esse ano, porque depois a gente entra em férias, com chave de ouro, né, Selma? Tomara. Com certeza, Nossa Senhora. Maravilhoso. Esse aí era o meu sonho, viu? Obrigada. O Tonico está aí, eu nem tinha visto. O meu sonho era ver a Alcione dar aula aqui para nós. Olha aí. Devagarzinho, viu, Antônio Carlos? Vamos devagar. Que bom, Antônio. Obrigada, Alcione. Maravilhoso. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Tá? Então, até a semana que vem, meninos.